CBN Saúde. Desculpa, não tem problema não. Ficou ótimo aqui. E vamos ao CBN Saúde de hoje. Nosso assunto interessa muito aos maringaenses, à população da região. Infecções, transmissões de doenças, quase sempre a gente não conhece muito, mas fica preocupado quando o noticiário fala, por exemplo, de meningite. Como entender isso? Dengue. E para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo o médico Luiz Jorge Moreira Neto, que é infectologista. Doutor Luiz, antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Gilson. Obrigado pelo convite. Está aqui à disposição da população para tirar as dúvidas, né, e falar sobre essa doença que está assustando tanto aí o pessoal em Maringá, na região, né? Exatamente. As pessoas ouvem falar, por exemplo, pegar meningite, que é a doença que está no foco dos noticiários. Nós vamos para o poder público e eles falam, não existe problema, os números estão dentro do controle que se tem, inclusive alguns até menores que o ano passado. Aí você vê a população relatando casos, alguns fatos acontecem, inclusive com mortes. Estamos vivendo um problema de meningite ou não? Não temos números acima do que costuma acontecer. O que acontece é que está sendo bem divulgado, e depois que teve a morte daquela menina em Campo Mourão, a população ficou toda mais alerta. Para piorar toda a situação, morre o neto do ex-presidente, de meningite também, e a mídia toda acaba se voltando para isso. Vamos somar também o fato de que muitas doenças causam uma pequena alteração no exame de meningite, aquele exame de punção licórica, e dado que a mãe leva a criança no pronto-socorro, aquele receio de ser meningite, o pediatra acaba sentindo um pouco mais estimulado, vamos dizer assim, a fazer o exame, me mostra que tem uma pequena alteração, então já vira uma outra meningite também. E essa alteração não seria detectada, muitas vezes passaria até despercebida, porque a imensa maioria das meningites são virais, essas meningites se curam sozinha, a gente não precisa fazer nada. Então você acaba tendo um número grande de casos dessa doença, justamente porque a pesquisa está sendo maior. Mas no caso das meningites bacterianas, é importante a gente focar. Essa diferença eu gostaria de perguntar para o senhor. Sim. Como é que a gente pode classificar a meningite? Podemos falar já disso, né? Mas quando você tem uma meningite bacteriana que necessita de tratamento, e você for ver os números realmente não são acima do que tem acontecido normalmente. As meningites podem ser divididas em virais e bacterianas. Tá? Tem alguns outros tipos, mas são muito mais raros. Vamos focar principalmente nisso daí para a população entender bem. As virais são extremamente mais comuns, não precisam de tratamento específico, a criança ficando bem hidratada, tomando um remedinho para controlar a dor, o vômito, em poucos dias está bem, e esses casos são realmente a maioria. A gente consegue diferenciar bem entre uma e outra fazendo o exame de punção licórica, aquele exame que você colhe o líquido da medula. Para a mãe entender, é semelhante àquele procedimento que faz para fazer a anestesia da cesárea, só que não injeta nada, não paralisa as pernas nem nada, só é feita a punção, coletado o líquido e mandado para análise. Um exame com bem poucas complicações, pode ser feito em caso de suspeita e é o exame de escolha. Doutor, por que existe muita dificuldade? Nós temos uma reportagem, inclusive, falando sobre isso, de pais que reclamam da dificuldade de você detectar a meningite quando você leva no ambulatório. Alguns até dizem que se detecta, por exemplo, caso de dengue, não é dengue, é meningite. Olha, então deixa eu terminar de diferenciar a viral e a bacteriana. A bacteriana, ela pode ser diferenciada da viral no exame de líquor, só que ela tem uma manifestação muito mais grave, muito mais rápida. Há casos que a criança está doente de manhã, à noite ela está morta. A evolução pode ser tão curta quanto 12 horas. E é possível detectar essa alteração tanto no exame físico, né, em que a gente sempre orienta os pais a fletirem, né, a mexerem o pescocinho da criança, ver se o pescocinho está mole, e em caso de ter um pouquinho de rigidez já levar para o médico, ou crianças pequenas, bebês, que tem a moleirinha aberta, a gente chama de fontanela, mas palpar a moleira em cima, a moleira vai estar mais durinha, mais firme. Isso aí é uma coisa que o médico usa para diferenciar. Se o médico examinou a criança, notou que a fontanela está mais tensa, ou seja, a moleira está mais durinha, ou o pescoço está mais durinho, ele vai proceder o exame. Às vezes, uma meningite viral nem chega a dar isso. Você não chega a ter sintomas dessa maneira e o exame não é feito. É lógico que, sendo uma meningite viral, o prognóstico vai ser muito mais satisfatório. Pode melhorar sozinho sem que não seja nem detectado. Tem muita gente aí que está ouvindo a gente que já teve meningite e nem sabe. O problema é a bacteriana. Essa sim, o médico tem que ter o índice de suspeição bem alto.
Então, pegou uma criança que está com febre alta, está letárgica, ou seja, sonolenta, chatinha, não quer se alimentar, febre, você examina, procura infecção, não encontrou, o médico tem que fazer um exame para meningite. A viral é mais simples, com mais ocorrência. A bacteriana, ela tem menos ocorrência, mas é mais fatal. Ela é mais rara e mais grave. É justamente isso. E a gente vai chegar naquele ponto. Por que os pais reclamam, né? Acredito que você deva estar falando de uma paciente que foi numa UPA, foi na outra UPA e só foram descobrindo HU. Olhando para trás é muito fácil ver que é uma meningite. No começo do quadro, no primeiro dia, segundo dia, principalmente se for viral, como era aquele caso, às vezes não tinha o sintoma. E como é um exame que você vai colocar uma agulha dentro da medula da criança, o médico vai pensar 2 vezes em fazer. O médico, na verdade, não devia estar errado, não. Só que, no momento que você apresenta uma alteração no pescoço, examinando, ou você tem um quadro já mais importante que você não consegue detectar o foco, o exame de punção licórica é sim indicado. Só que muitas vezes a gente faz o exame e não dá nada. Quer dizer, submetemos a criança à dor ou desconforto à toa. Olha, podemos pensar por esse lado, mas podemos pensar também que graças a Deus que não é meningite, porque se fosse ia ter que fazer o tratamento. Você tem que saber, você tem que ter informação. Mas se você vai ter que ou não fazer algo mais invasivo, seria importante. Nós temos que saber se é melhor pecar por excesso ou pecar por falta. Mas existe hoje nos postos de saúde essa estrutura para fazer esses exames? Existe? Não, isso é só em UPA e hospital que faz. Tá indo no posto de saúde, não dá para fazer. Isso aí tem que ser numa estrutura com mínimo uma UPA, né? Mas em geral é em UPA e hospital mesmo que é feito. Última questão desse bloco sobre a meningite ainda, o senhor falou da bacteriana e da viral. Pegar as duas, qual é a situação que se faz a transmissão? No caso da bacteriana e no caso da viral, é a mesma coisa? É ambiente, contato com as pessoas? Quais os fatores que levam à contaminação? Para fazer uma resposta bem rápida, as duas têm a mesma transmissão, que é a via respiratória. Na viral, os vírus envolvidos são os mesmos que causam infecções respiratórias, infecções intestinais. Então a transmissão é dessa mesma maneira. Só que em vez do vírus descer para o intestino ou ir para o nariz e para a garganta, ali, vamos dizer assim, ele se perde e vai parar lá na meninge, que é a capa do cérebro. Agora, a bacteriana, ela é uma bactéria que está na garganta de cerca de 20% das pessoas e é transmitida em ambientes fechados. Então, por isso que a gente faz o bloqueio para as criancinhas da mesma sala de aula, para a família. Então, é a respiração que transmite. Agora, quando a gente fala de transmissão dessas doenças, por exemplo, né, e a gente tem uma população que a gente tem uma certa despreocupação, às vezes, com prevenção. A gente vê um pouquinho com algumas campanhas de vacinação que não atingem o público. No caso da meningite, né, qual é o papel que o cidadão tem para prevenir? Ele tem medo da contaminação, mas ele também tem um comportamento que pode colaborar para poder evitar a doença. Olha, Gilson, isso é um tema espinhoso, né? Está sendo cada vez mais frequente os pais que não querem vacinar os filhos, dizendo que as vacinas vão causar autismo, que vão causar esse e aquele problema. Isso aí caiu por terra. Inclusive, saiu um estudo há cerca de uns 10 dias que é definitivo. A vacina protege contra o autismo. Isso aí foi um estudo feito na Europa, acompanhou crianças durante 10 anos e mostrou que vacina nenhuma causa autismo. Isso aí é uma balela. Isso aí é mito. É igual acreditar que a Terra é plana. Tá? Só que a mãe fala, a vacina do HPV, da reação, não sei o que, e não vacina a filha. Depois a filha tem um câncer de colo do útero. Você vê como a situação é complicada, né? A meningite é a mesma coisa. Aquelas mães que estão na fila lá, com certeza a maioria delas foi orientada a vacinar os filhos. E não fez porque tinha outras prioridades. Seja fazer a festa de aniversário dos sonhos da criança ou passar um final de semana numa praia, algum lugar assim. E agora estão tendo que correr atrás. A vacinação é indicada para todas as crianças já desde os 2 meses de vida. Crianças maiores têm indicação também, adolescentes. Recentemente o Ministério da Saúde ampliou para a vacina da meningo C para a faixa de 13 e 14 anos, e os pais não estão levando, a vacina está lá disponível. Então, a maioria das mães foi orientada, deveria fazer a vacina. Viu o preço da vacina, o pacote completo da vacina de meningite, para um bebê vai sair em torno de 3, 4 mil reais. É bastante caro, né? Uma criança maior já fica menos da metade do preço, porque são menos doses envolvidas. Mas mesmo assim é uma vacina que protege, porque a meningite é uma doença que afeta primariamente bebezinhos e crianças com menos de 2 anos. Depois a incidência cai bastante. Então quer dizer que quanto mais adulto, os riscos de ter a doença é menor? Quanto mais adulto, o risco de doença é menor. Só que tem adultos que têm problemas de imunidade, muitos adultos estão tomando imunossupressores para controlar doenças reumatológicas, hematológicas. Isso daí acaba predispondo. Eu penso o seguinte, se a vacina está disponível
e você tem condição financeira, ela não é um gasto, ela é um investimento. Você imagina para um cidadão que trabalha normalmente, que tem uma meningite, que pode até morrer, mas não vamos pensar que ele não morra, mas que ele fique internado 15, 20 dias, ou que depois tem alguma sequela, como surdez, alguma coisa assim. Isso aí pode ser evitado com uma vacina. Eu acredito que não se vacinar é temerário. Eu mesmo estou com minha carteira vacinal completa, né? Eu acho que todos deveriam fazer a mesma coisa. Estou conversando com o médico Luiz Jorge Moreira Neto, ele é infectologista, conversamos sobre a meningite. Vamos voltar a tocar esse assunto no nosso segundo bloco. Você pode participar, mandar sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 449-9877-9550. Estamos transmitindo pelo Facebook, na nossa live, facebook.com/rádio CBN Maringá. Por lá você pode participar também. 10h45. Doutor, só licença aqui que eu vou ouvir 2 áudios que eu tenho aqui. Fica à vontade. Fica à vontade, Gilson. Agora sim. Sua ligação está cortando bastante. Abra sua loja dentro da Band Campo Mourão. Informações árabes.com.br. Imobiliária Paiaguás. E a hora certa na CBN. 10h47. Imobiliária Paiaguás. Há 34 anos crescendo com Maringá. Entregando a chave do seu imóvel. Acesse imobiliariapaiaguás.com.br. Deseja atingir seus objetivos financeiros e proteger o seu capital? Conte com a Sacre Investimentos. O escritório com maior porte de qualidade no atendimento entre mais de 600 escritórios XP do Brasil é de Maringá. Fale com a Sacre e entenda por mais de 1 milhão de brasileiros confiam na XP e invista de maneira rápida, simples e segura. Abra sua conta sem custos. 3226-2020. Sacreinvestimentos.com. Aí no segundo bloco, eu queria pegar um pouco o histórico da meningite, assim, falar um pouquinho de como é que ela surge, como é que ela é combatida. O senhor falou que agora a gente está pesquisando mais, está achando mais caro. Então é mais resultado da nossa capacidade de poder levantar os casos do que efetivamente está surgindo mais casos. Seria isso? Porque tem muita doença que vai causar uma alteração do exame da meningite do líquor. Dengue, por exemplo, se você colher, vai dar uma alteração. Leptospirose, se você colher o exame da meningite durante a doença, você vai ter uma alteração. Não é feito de rotina, mas se você colhe, vai dar uma alteração e a pessoa vai... Mas isso é pontual porque você está com a doença. Pontual porque está com a doença. Então qualquer virose que você fizer, qualquer não, mas muitas das viroses que você fizer vai ter uma pequena alteração no exame. E aquilo ali vai acabar virando meningite. Você entendeu? Então quer dizer que uma doença pode virar meningite. Ela pode ter uma alteração de meningite, mas não quer dizer que vai ter. Às vezes a criança nem tem sintoma nem nada. Para ser meningite tem que ter a sintomatologia. Entendi. Né? Gilson, rapidamente, antes de voltar pro ar, um ouvinte ligou, acho que é meio jurídico, não sei se é isso. A Sueli, ela falou que tem uma filha de 15 anos, a vacina dela anda tudo em dia. E ela falou que estava pesquisando os preços dessas vacinas, são muito caras. Ela falou se ela tem direito ou não, isso, público, fornecer essa vacina.
Não tem. Eu não sei se vocês querem responder isso. Não, pode ser. É Sueli, é ouvinte, tá, gente? Não tem, a gente pode falar por que o governo não dá a vacina mais completa, Perfeito, pode ser? ótimo. Pode Vamos- ser. É Eu te Sueli, tá? mandei 3 ouvintes, tá? Ô Gilson, vamos até 59, vamos até o Tá. final, tá? Pode chamar do plano de saúde, tá? Tô gravando um vídeo. Gilson? Agora são 10 horas e 49 minutos. Vou começar a abrir o nosso bloco com perguntas de ouvintes. Inclusive, quero começar com a Sueli. A Sueli ligou aqui. E ela falou que acho que a filha dela tem as vacinas todas completas. Mas uma pergunta que ela fica indagando. Por que o governo não banca essa vacina? Principalmente a vacina mais completa, doutor? É importante falar que o governo faz um serviço muito bom em relação ao programa de vacinação. O Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde é um dos mais completos que se tem do mundo em desenvolvimento. Só perde para os países desenvolvidos. Ele tem vacinas que seriam impensáveis há 15 ou 20 anos. A vacina meningo C, é importante a gente diferenciar, que existem 3 tipos de vacina para meningite, né? Meningo C, que ela cobre um tipo de meningite C, né? Do tipo C. A meningite ACWY, cobre a A, a C, a W e a Y. E a meningo B, que é uma vacina mais recente. O governo já dá a de meningite C para todas as crianças do território nacional. E são várias doses. É uma vacina que ela é muito cara. O Programa Nacional de Imunizações gasta mais de 3 bilhões de reais anualmente com vacinas. E essa vacina protege contra o tipo mais comum de meningite meningocócica, que é o tipo C. O segundo tipo mais comum é o B. Em algumas regiões é o W, né? Porque é muito comum na Argentina e aqui na nossa região sul nós temos uma predominância da C e bastante W e B, diferente dos outros estados Questão de clima, questão por exemplo, de ambiente. e da proximidade também, né? São tipos diferentes de bactérias que estão levando a isso. O fato é que a mais comum o governo já dá. Por que ele não dá as outras? Primeiro, porque o governo não desenvolve esse tipo de vacina. O desenvolvimento depende da indústria farmacêutica. Então, quem fala que a indústria farmacêutica é uma vilã, na verdade, só tem essas vacinas porque eles descobrem e comercializam visando o lucro, obviamente, mas é um avanço da medicina. O governo, toda vez que ele vai colocar uma vacina no calendário, ele faz um acordo de cooperação em que a empresa se obriga a dar a tecnologia para poder fazer essa vacina dali a um tempo. Então o governo está aprendendo a fazer a vacina meningo C e se eles colocarem a CWY, que é mais completa, eles vão pegar para poder aprender a fazer também. Então isso hoje está na mão de empresas privadas. Está na mão de empresas privadas. E por que a vacina é cara? Primeiro porque ela é importada. O Brasil não produz essas vacinas das empresas privadas. Vem todas do exterior. Estados Unidos, Alemanha, Irlanda. Então, produto importado, tem a diferença do dólar, tem as taxas de importação que são muito altas. E a fabricação da vacina é muito demorada e dispendiosa. Para você ter ideia, para você fazer uma dose de vacina hoje, de gripe, a vacina que vai vir agora de gripe já está sendo feita desde outubro. Por quê? Você tem que... nós estamos falando da vacina da gripe, que ela vem todo ano, ela tem que ser inoculada em ovo, tem que esperar crescer. Isso aí demora. Não é igual você fazer um remédio em comprimido, que é uma coisa mais simples. É uma coisa muito mais... de montagem rápida, fábrica... Justamente. Quantidade de medicamentos. É uma coisa muito mais trabalhosa e a vacina é cara. Só que ela tem um efeito que dura a vida toda, né? Então eu não vejo isso como sendo caro. Imagina o preço que custa uma festinha de aniversário de uma criança hoje num buffet que você coloca. Faz uma vacina pro seu filho, que você está garantindo o futuro dele, né? E vários aniversários. E vários aniversários, né? Porque as crianças que não vacinam realmente têm grandes problemas, né? Agora vamos novamente com a Maria Sueli agora. A Maria Sueli disse que ela está grávida e ela deve tomar as vacinas da meningite? Teoricamente, ela poderia tomar, só que não há estudos mostrando a segurança. A gente sabe que há estudo de outras vacinas feitas da mesma maneira que essa vacina da meningite, e tem notificações de mulheres que tomam a vacina e depois descobrem que elas estavam grávidas e a criança nasce sem problema nenhum. A única vacina que gestante não pode tomar é vacina de vírus vivo. A vacina da meningite não utiliza vírus vivo, ela utiliza apenas o componente, a proteína, e não é para causar problema nenhum. Só que não é indicado porque não há estudos que comprovam. Se ela tivesse tomado antes, seria muito bom, porque ela já passava anticorpos para o bebê, e o bebê já nasceria protegido. Mas como ela já está grávida agora, não pode. Próxima pergunta da nossa ouvinte Eliana. Eliana tem 3 filhos, um deles de 2 meses, né? E tem um de 6 e outro de 11 anos. Devo vaciná-las contra a meningite? Até as vacinas particulares? Eu sou sempre a favor de vacinar, né? Se ela for ver bem nas clínicas de vacinação, tá uma fila imensa, pegar senha. Olha,
Faz o seguinte, deixa as crianças irem para a escola, os maiorzinhos, o pequenininho fica sem sair de casa dele aí mais uns 2, 3 dias, espera baixar a poeira e vai vacinar primeiro de 2 meses, que ele é a prioridade. É ele quem vai estar sob risco. E com essa vacina pode ser feita a partir de 2 meses já, se bem que no calendário de vacinação ela está com 3 meses para a criança não tomar muitas doses. Mas quando você for dar aquela dose dos 2 meses, já orça as 2 vacinas para o pequenininho, para você proteger ele. Os maiores não vão ter tanto risco. Ela tem um de 11, se eu não me engano, né? Daqui a pouquinho ele já entra na faixa etária que vai receber pelo governo a vacina mais simples. Aí você já pode fazer essa daí para ele. Agora, tendo disponibilidade financeira, leva os 3 e já faz. Pamela, nossa ouvinte, a Pamela fala o seguinte, ela pergunta, sabemos que a transmissão é através de gotículas de saliva. Ela gostaria de saber quanto tempo, mais ou menos, o vírus ou bactéria fica no ar em um ambiente em que alguém que os tenha tossido ou espirrou esse vírus. Isso é muito variável, depende do vírus, depende da bactéria em questão. Aqui a gente está falando questão de minutos a poucas horas. Mas você imagina a situação, porque a meningite é uma doença de inverno, principalmente, né? O mês de agosto é um mês que tem muita meningite, né? Aquele tempo mais seco e mais frio. Imagina uma situação que você está vindo numa circular, tem 80 pessoas, está chovendo e está fazendo 10 graus lá fora, as janelas fechadas, todo mundo tossindo, respirando ali. É esse o problema ali, é esse o local, né? Esse ambiente propício. Esse ambiente, se você ficar ali 5 minutos e tiver alguém, você corre o risco de adquirir. Por isso que a gente sempre orienta, abrir bem as janelas, ventilar o ambiente, evitar aglomerações. Então a gente fala assim, criança pequena não deve sair de casa, não deve mesmo. A criança pequena, o bebê, o recém-nascido, tem que ficar em casa, não é para receber muita visita, justamente para evitar a transmissão de doenças. Recentemente, o caso de uma criança que pegou catapora com 1 mês de vida. Por quê? Foi um priminho lá visitar e a criança estava doente, ninguém sabia. A criança de 1 mês acabou pegando e isso aí pode acontecer de ter complicações, né? Jonas pergunta pelo Facebook, se eu tive um tipo de meningite, posso pegar outro? Pode. Você ter tido a meningite não protege contra um novo tipo, igual sarampo, cachumba, essas coisas, né? A meningite é uma doença que você tem o risco de ter ela de novo, principalmente se no teu ambiente tiver uma pessoa que seja portador dela na orofaringe. Agora, quando a gente fala da meningite, né, e fala da forma como a gente tem que combater a doença e como é que ela está hoje. O senhor colocou lá no começo da nossa conversa de que existe hoje uma pesquisa mais profunda e a gente acaba tendo um grande número de casos, né, da doença. E o senhor falou que isso também é um pouco natural que isso aconteça, né? Que você passa a ter mais ocorrências ou não. Como é que a gente pode entender hoje a situação da meningite? Ela está sob controle? Ela pode virar um problema ou não? Já tivemos grandes surtos de meningite. Na década de 70 teve um surto grande de meningite C, né? Tem muitas pessoas hoje, tem em torno de 40, 50 anos, que são surdas por conta de sequelas da meningite. Teve um surto grande também na década de 80, meningo B. O governo importou vacinas de Cuba, as vacinas não funcionavam, gastou um dinheiro à toa. Então, pode ocorrer surto sim, mas é importante ressaltar que antigamente não existia vacina contra a meningo C. Desde 2010 o governo já faz essa vacinação. Então, as crianças de 8, 9 anos já vêm vacinadas. Então, o risco de ter um surto é cada vez menor. Lógico que você pode ter um surto pelos outros tipos. Não estamos em situação de surto hoje em Maringá, na região. Não temos número para isso. Não é motivo para pânico. Agora, se serve para alguma coisa, serve que agora muitas das mães que não tinham vacinado os filhos vão vacinar. Essas crianças vão ficar protegidas, às custas de ficar algumas horas na fila de uma clínica de vacina. Mas essas crianças estarão protegidas e certamente vão agradecer aos pais por terem vacinado elas, mesmo que fossem numa situação de susto como está sendo agora. Doutor Luiz, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Eu que agradeço, Gilson, novamente o convite. Estamos à disposição para novas dúvidas sempre que precisar. Eu conversei com o infectologista Dr. Luiz Jorge Moreira Neto. Falamos sobre a meningite, foi o nosso assunto principal. Tocamos um pouco sobre como a doença pode ser transmitida, bacteriana e viral, a diferença disso. Falamos um pouco também sobre o tratamento e também sobre as perguntas dos ouvintes, que eu quero agradecer aqui a participação dos ouvintes pelo WhatsApp, pelo Facebook. 10h58. Muito obrigado. Eu que te